Segundo o estudo da Universidade de São Paulo, publicado em 2023, o acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de mortalidade no mundo. No Brasil, estima-se que até 2060 ele seja responsável por 12,8% dos óbitos. Já as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no país, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além disso, de acordo com o levantamento Estatísticas Cardiovasculares 2023, nos últimos 10 anos houve um aumento de 50% nas hospitalizações por infarto no país, chegando a uma média de 90 mil por ano. Bom, o coração ele é um músculo, né? Ele bate por conta própria, independente da nossa vontade ou não. E essas células musculares, elas precisam ser irrigadas, precisa chegar sangue, que levam os nutrientes e que levam o oxigênio. Quem leva esse sangue para o meu músculo cardíaco são as chamadas coronárias. Uma vez que essas coronárias sofrem um processo de dano e elas se obstruem, eu acabo reduzindo ou obstruindo completamente a coronária, falta sangue para irrigar o músculo e aquelas células elas ficam no que a gente chama de isquemia, ou seja, sem oxigênio. Essa redução no fluxo de sangue que irriga aquela parte da musculatura é o infarto agudo do miocárdio. Uma das principais causas do infarto é a ateromatose, popularmente conhecida como acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias. Entre os fatores de risco para acelerar o processo de formação dessas placas está o tabagismo. Há 4 meses, o montador de móveis Jorge Escobar passou a fazer parte dessa estatística, vítima de um infarto agudo no miocárdio. O vício em cigarro por mais de 30 anos foi a principal causa da doença, associada também a fatores genéticos. Nunca senti dor, não senti nada. Eu era fumante, então isso aí... E a minha esposa já vinha me dizendo há horas. Para, e eu dizia, não vou parar porque nada a ver. Eu achava nada a ver. Como muitos fumantes acham. Geralmente todo fumante diz que não é do cigarro, que vai me dar um troço, não é do cigarro, mas eu acho que o meu foi de cigarro. Porque eu parei lá dentro do hospital e o médico disse, se tu não parar, tu vai morrer. Meu irmão faleceu e ele fumava, meu pai faleceu e fumava, minha mãe faleceu e fumava. E foi do coração. Se tenho na família histórico, é só por isso. E eu, até aí, eu não dava bola. Né? O cigarro sempre foi tradicionalmente associado às doenças cardíacas, não só às doenças coronarianas, a aceleração do processo de formação de placas de gordura na minha coronária, mas também em outros territórios, como o território carotídeo e nas pernas. Então, obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alto do paciente, o sedentarismo, estão entre os principais fatores de risco para acelerar esse processo de formação dessas placas de gordura, chamadas tradicionalmente de uma forma mais leiga. Claro que isso tudo conta com aquele reforço genético. Pessoas que são geneticamente predispostas a fazer isso daí. Outro fator de risco para doenças cardíacas que tem sido apontado em estudos recentes é a má qualidade do sono. Então, indivíduos que têm um sono comprometido, que têm insônia, que é caracterizada ou pela dificuldade de dormir, ou consegue dormir, mas fica despertando, ou então não consegue depois reintroduzir o sono durante a noite. Esses indivíduos, se viu que quando eles têm menos do que 5 horas diárias de sono, eles têm cerca de 70% mais de chance de ter um evento cardíaco do que aqueles indivíduos, por exemplo, no mesmo estudo, tiveram mais do que 9 horas de sono. Conhecer os sintomas da doença foi um dos pontos decisivos para que Jorge percebesse o que estava acontecendo e procurasse atendimento médico com rapidez, o que facilitou o tratamento e as chances de recuperação. Estava dormindo, eu me acordei com uma dor no peito, aí passava a mão no peito assim para ver se passava aquela dor. Aí ficou um bom tempo, aí me levantei, voltei para a cama, fiquei sentado. Aí minha esposa está com o braço dormente. Aí depois de um bom tempo, eu estava com o braço dormente, eu disse, estou com o braço dormente, ela, vamos embora para o hospital. A grande maioria, tanto homens quanto mulheres, eles vão sentir uma dor no peito. Essa dor muitas vezes não é exatamente uma dor
que chega a ser uma dor lancinante, mas ela é uma dor que aperta o peito ou que parece que está queimando o peito e essa dor irradia para meu pescoço, mandíbula, para o braço esquerdo ou para os ombros. Esses sintomas podem vir todos eles juntos ou podem vir apenas alguns deles. Existem sintomas associados, como por exemplo, quando eu tenho essa dor no peito forte, eu sinto falta de ar, eu fico suando frio, eu fico pálido, ou às vezes a dor é apenas uma dor na boca do estômago, que às vezes até confunde com gastrite. Esses sintomas acompanhantes, eles podem acompanhar a dor principal, mas especialmente em mulheres ou indivíduos mais idosos, eles podem às vezes ser o único sintoma. Então é importante que eu valorize esses achados para que eu procure o quanto antes um atendimento, para que eu possa receber o tratamento adequado. O tratamento para o infarto envolve desde a tomada de medicamentos anticoagulantes até, em alguns casos, a cirurgia. No caso de Jorge, foi realizada uma ponte de safena e de mamária. O procedimento cria uma ponte em cima da área das artérias coronárias que estão obstruídas, melhorando o fluxo de sangue e de oxigênio ao coração. Ele vai mostrar onde está passando o sangue e se existe alguma falha de passagem desse sangue e quantificar essa falha de passagem. Vai ser o cateterismo que vai auxiliar o cardiologista a determinar se o melhor tratamento é só remédio, se precisa colocar um stent, o pessoal costuma chamar de uma forma leiga de molinha no coração, ou então se eu preciso fazer uma cirurgia de ponte de safena. A mamária, ela é uma artéria que ela é uma artéria que ela é utilizada, que é dissecada durante a cirurgia para ser colocada como uma ponte. A vantagem da mamária em relação à safena é que, como ela já tem as camadas arteriais, eu vou ter uma durabilidade maior daquilo que eu vou chamar de enxerto, ou seja, dessa minha ponte que eu vou fazer. Quem escolhe isso daí, se vai usar mamária, se não vai usar e aonde vai colocar, é o cirurgião cardíaco. O médico disse que o problema era atrás do coração, não era na frente. Então eu teria que fazer a operação para abrir, para mexer no coração, para poder fazer essa operação, que de início ia ser só a safena. E no fim botaram uma safena e uma mamária. Tirei a safena daqui, um pedaço assim, ó, e aqui eu abri o peito. Aí durante 2 meses eu não podia fazer absolutamente nada, ficar sem fazer nada, sem nenhum esforço, nem nada, dependendo dos outros mesmo. A vida de Jorge vai voltando ao lugar. Aos poucos está retomando a atividade profissional. Mas nem tudo será como antes. Agora, ele precisa lidar com o controle da doença e os remédios, que serão parte de sua rotina para sempre. Agora está começando a ficar normal. Eu não podia me deitar aqui no sofá, ficar vendo TV, daqui a pouco eu me levantar, ou eu ficar aqui, eu tenho que me levantar, eu tenho que me cuidar, eu não podia fazer isso aqui, ó, para não forçar, para não abrir, porque isso aqui foi aberto. Eu ando com uma bolsinha que antigamente eu achava, via as pessoas com bolsinha, uma bolsinha, uma sacolinha de supermercado, cheia de remédio, e aí eu tô cheio de remédio, com 3 tipos de remédio que eu tenho que tomar toda a minha vida. Todos os dias eu tenho que tomar. Por quê? Porque eu tive infarto. Só por isso. Uma vez que a pessoa já teve aquilo que a gente chama de evento cardíaco, a gente chama que ele é um indivíduo de prevenção primária, ou seja, um indivíduo que precisa fazer modificações de estilo de vida ou intervenções que vão reduzir a chance dele ter esse primeiro evento, chamado evento index. Uma vez que ele teve esse evento, vira a chave. Esse indivíduo, uma vez infartado, é infartado o resto da vida. E a partir desse momento ele tem que fazer um acompanhamento para o resto da vida e usar medicamentos para evitar um segundo evento também de forma bem agressiva. Outra doença que tem aumentado a incidência no país é o acidente vascular cerebral. Segundo dados da Sociedade Brasileira do AVC, até agosto de 2024, mais de 50 mil brasileiros morreram vítimas da doença. A enfermidade ocorre quando há o entupimento ou o rompimento dos vasos que levam o sangue até o cérebro. No cérebro, né, ele é duplamente irrigado, que a gente fala, né, então tem um sistema que vem das carótidas, que vem para a parte da frente e média do cérebro, e um sistema que chama a artéria basilar, que vem pelas artérias vertebrais, ele vem por trás,
esses sistemas se entrecruzam num lugar que chama polígono de Willis. Quando algum desses pontos da irrigação não funciona, ele é interrompido, é onde a gente vai ter um acidente. Como no acidente de trânsito, você interrompe o fluxo, ali você interrompeu o fluxo. O AVC pode ser de 2 tipos, o isquêmico ou o hemorrágico. Essa causa pode ser um trombo, né? Ou pode ser o próprio vaso que se rompe, o próprio sistema que se rompe, né? Quando é um trombo, vai ser o isquêmico, que você perguntou. Esse trombo pode vir, por exemplo, do coração, ou pode ser da própria artéria que fica doente e aí ela fecha, ou de uma artéria maior que ela, por exemplo, um trombo na carótida que migra e vai lá até onde o vasinho ficou mais estreitinho, ele entope ali. E aí vai ter a isquemia, que a gente chama de infarto, que é a interrupção do fluxo sanguíneo. E se esse vaso se rompe, nós vamos ter a hemorragia, né? Esse vaso pode se romper por várias razões, a principal é porque o próprio vaso está doente, mas, por exemplo, por um aumento abrupto da pressão arterial. Esse vaso que está fininho pode se romper e vai ter o sangramento, né? E aí vai ter o AVC, que a gente chama de AVC hemorrágico. A maior parte das ocorrências é a de AVC isquêmico, mais prevalente em pacientes com fatores de risco para doenças vasculares. No caso de Michele, uma jovem de 28 anos, o AVC aconteceu em decorrência de uma causa rara, o anticoncepcional, que ela usava para o tratamento de uma endometriose. Eu tive um AVC 25 de novembro de 2020. Eu estava estagiando, né, em casa. E um pouco antes do AVC, eu sentia muito inchaço na minha garganta. E aí eu fui pro posto e o médico falou que era placa da garganta. E eu tomei o amoxicilina. E depois disso, umas 3, 4 dias depois, eu tive um AVC. E aí eu paralisei totalmente o lado esquerdo. Eu não conseguia nem sentar no sofá. Ela tomava desde novinha, desde os 13 anos de idade, anticoncepcional por conta dos hormônios, espinha, né? Aí ela teve que tomar o remedinho Yasmin por conta das cólicas, porque ela desmaiava de dor. E ela era uma menina, mas tinha que tomar o anticoncepcional. Com 22 anos, 23. Começou a ter as dores de novo. Muitas dores, muitas. Aí levei na ginecologista de novo, e a doutora receitou o Tamiza-30, que é uma bomba, sem a pausa, para não ter as dores. Foi aonde que deu a trombose nela na carótida direita, que atingiu todo o lado esquerdo dela. Não é muito comum, o nitrogênio pode facilitar a coagulação dentro do vaso, mas é bem raro. A pílula anticoncepcional, em geral, é segura, principalmente essas de última geração, que a quantidade de hormônios é pequena, né? Mas é possível, e aí se teve o evento, provavelmente vai ser proibido, né? Reposição hormonal também após a menopausa também aumenta o risco, que é mais prevalente, né? É paciente que tem fator de risco para doença vascular, então, por exemplo, diabetes, pressão alta, que isso não está controlado, colesterol alto, então esses vasos maiores vão ficando adoecidos, vão formando aquelas placas de ateroma, e essa placa se rompe e vai para um pontinho onde ela não consegue passar mais e entope aquele vasinho. Exigente, a estudante cursava o último ano de engenharia civil na época e estagiava em 2 locais. A mãe conta que os médicos também apontaram como uma das possíveis causas do AVC o alto nível de estresse. Ela é uma guria muito ansiosa, sabe? E se cobrava muito notas, se cobrava muito não rodar, sabe? Na escola. Isso aí é desde pequena. E ela tinha dores de cabeça. Isso aí também ajudou. Tudo que mexe com a circulação do corpo pode aumentar o risco de AVC. Então, um pico de estresse pode dar uma arritmia, um pico de estresse pode dar um aumento exagerado da pressão arterial, né? E isso culminar com um evento vascular, com sangramento. Em Michele, o AVC causou a paralisia do lado esquerdo, prejudicando os movimentos e a fala. Ela também relata que teve episódios de esquecimento, mas os sintomas da doença podem variar, dependendo de qual parte do cérebro é afetada. O sintoma vai depender da área do cérebro que está em sofrimento, né? Então, se a área é responsável pela fala, a pessoa vai ter dificuldade de falar.
Se a área é responsável pela visão, a pessoa vai ter uma perda visual, a gente fala dos hemicampos, né, ou à direita ou à esquerda. Se é perto do sistema motor, ela vai ter uma perda de força. Essa perda de força pode ser no rosto e no braço, ou a gente fala proporcionada, que pega o rosto, o braço, a perna, né, todo um lado do corpo. Ou, menos comum, a parte sensitiva, aí vai ter uma perda sensitiva, né. O que faz a gente pensar no AVC é que essa instalação desse sintoma é muito aguda. Então, era uma pessoa que estava normal e, de repente, ela tem esse sintoma de instalação muito aguda, vamos dizer, sem ameaço, sem aviso. Há 4 anos, a jovem luta para reverter as sequelas da doença. Apesar dos avanços no tratamento, ainda hoje o dia a dia de Michelle é marcado por uma intensa rotina de exercícios físicos e fisioterapia. A vontade de compartilhar a sua experiência fez criar um perfil no TikTok, onde divide com seus mais de 100 mil seguidores o tratamento e as conquistas da recuperação. Eu fazia a fisioterapia todinho. Todos os dias. Eu tô na luta há 4 anos. Faço pilates e fisioterapia sozinho. Caminhadas, bicicleta ergométrica pesada para os movimentos dos pés, fisioterapia das mãos, das pernas. Eu pratiquei a fono. Eu pratiquei ditado, porque eu esqueci até das palavras. Aí depois eu fiz a conta do TikTok e aí eu postei a minha história, exercícios do início até agora, e aí bombou o TikTok, são mais de 100 mil seguidores. A Michelle tentou suicídio 2 vezes. Né, quando ela estava bem, porque assim, ó, tem as etapas do AVC, né? É aquela que ela tá bem confusa, não tá entendendo o que tá acontecendo, que ela vai para casa. E quando começa a cair a ficha, foi onde ela se revoltou. Foi onde ela se revoltou muito. Ela fazia fisioterapia em casa, fisioterapeuta ia lá, né? Ela dava as pequenas caminhadas dela, que era assim, ó, para chegar até a porta era 5 minutos, 10 minutos, né? Ela fazia, mas ela se revoltava mais. Eu espero caminhar sem bengala, melhorar a fala, que tá melhor, e por último, o braço, que é demorado. O objetivo é das pernas, caminhada e depois o braço. A melhor alternativa para evitar doenças vasculares, como o AVC e o infarto, é a prevenção. A adoção de hábitos saudáveis garante maior qualidade e expectativa de vida. Ferir a pressão pelo menos a cada 6 meses, fazer um check-up, né, de uns exames de rotina pelo menos a cada ano, controlando essas doenças para evitar, porque depois que a gente interrompe a circulação cerebral, provavelmente não vai ser mais como era antes. O melhor caminho sempre na doença vascular é a prevenção. O alerta seria ficar de olho, né, se cuidar, se hidratar o suficiente, ter uma alimentação mais saudável possível, atividade física, que o neurologista fala cada vez mais. O melhor tratamento é a prevenção, ou seja, eu controlar os meus fatores de risco através de um estilo de vida adequado, fazer exames periódicos para saber se eu tenho algum fator de risco onde eu preciso não só fazer essa modificação de estilo de vida, mas também associar algum medicamento que vai reduzir a minha chance de ter um infarto. Prevenir é melhor do que a gente sair correndo atrás e ter alguma sequela desse infarto. Tanto Jorge quanto Michelle tiveram suas vidas marcadas para sempre. Com o susto veio também a chance do recomeço. E agora os dois apostam em uma vida mais equilibrada e saudável. Mudou que eu parei de fumar, foi uma grande coisa. Antes eu fumava, que nem eu estava aqui conversando com vocês, de repente me dava vontade de ir ali na rua fumava. Eu estava jantando, terminava de jantar e ali na rua fumava. Hoje em dia não, hoje eu termino de jantar, se tiver que conversar, eu converso. Eu não tinha mais conversa com ninguém, era só um cigarro. No início do AVC, eu revoltava muito. No início eu chorava demais, eu ficava na cama, sabe, no início do AVC, sabe, mas aí depois de tudo isso,
sabe? E a minha família, né? A minha família é base de tudo. Sempre me incentivando, sabe? E depois disso, e ainda tô tentando melhorar a ansiedade e e, Uhum. e sempre relaxar, sabe? Se cobrar menos. Exatamente. Hoje a minha filha tá com a cabeça bem melhor, né? Tá bem melhor até no jeito dela de querer tudo para ontem. Agora foi o que ela disse, ela pensa no hoje e o amanhã Deus pertence, né?